Conversa de bastidor com Bela Megali. Bela Megali, boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Bela. Ô, Bela, Eduardo Bolsonaro está disposto até a sair do PL para se candidatar à presidência da República. Esse assunto surgiu porque ontem Valdemar da Costa Neto disse que se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidir concorrer à presidência no ano que vem, vai ser pelo PL. Mas fico imaginando a situação que o Eduardo, enfim, tem várias outras questões, né? Várias camadas, como costumo dizer, mas a situação que ele está lá nos Estados Unidos, autoexilado, que condições ele teria? Pois é, Débora, o Eduardo, eu acho que ele coloca isso muito mais para mostrar que o caminho do Tarcísio não vai ser fácil, caso ele queira concorrer à presidência da República como sucessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um recado claro do Eduardo de que uma eventual candidatura do Tarcísio não vai ser um passeio no parque. Eu falei, inclusive, com o Paulo Figueiredo, que é um aliado de primeira ordem do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos com ele, capitaneando essas sanções da gestão Donald Trump, e foi o próprio Figueiredo quem me relatou que esse é o plano do Eduardo. Inclusive, ele falou que a chance do Eduardo deixar o partido, o PL, hoje, é de 90%. Existe, de fato, uma insatisfação muito grande do Eduardo com o presidente Valdemar Costa Neto, presidente da legenda, Débora, e não é de hoje. O Eduardo se queixa de ser abandonado pelo Valdemar Costa Neto. Ele faz uma avaliação de que o Valdemar não deu nenhuma ajuda financeira para ele estar nos Estados Unidos capitaneando esse movimento. Então, além disso, ele também avalia que o Valdemar Costa Neto quer ver o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, refém do PL, e que para isso é bom para o PL que o Jair Bolsonaro esteja preso. Eles têm um controle maior ali dos movimentos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o Eduardo faz essa ameaça direta, caso o governador Tarcísio de Freitas se lance pelo PL, né, como você mesmo citou. O Valdemar Costa Neto afirmou que num jantar na semana passada em Brasília com governadores, o próprio Tarcísio disse que vai se filiar ao PL caso concorra à presidência da República. Então, é mais uma insatisfação, mais um gesto do Eduardo mostrando que ele vai ser uma pedra no sapato. E não é qualquer pedra no sapato, né? Porque ele é uma liderança, ele é um integrante da família Bolsonaro, caso o Tarcísio se lance à presidência como candidato à presidência em 2026, Débora. Ô, Bela, ainda falando de todo esse movimento que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, né, com sanção sobre o ministro Alexandre de Moraes, a cúpula do PL entrou em campo para tentar blindar outro ministro do Supremo, Gilmar Mendes, de possíveis sanções? Pois é, a gente viu aquelas mensagens, Carol, da Polícia Federal, falando que o Bolsonaro pediu para o Eduardo esquecer qualquer crítica ao Gilmar Mendes, né? Na semana passada, esse foi um dos recados que estava ali nas trocas de mensagens entre Eduardo e Jair Bolsonaro, mas o Bolsonaro não foi o único que tem pedido pelo decano do Supremo Tribunal Federal. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e a cúpula do partido trabalha sim para tentar blindar o Gilmar de qualquer sanção vinda dos Estados Unidos. E qual que é o motivo, Carol? Eles veem o Gilmar como a principal ponte de diálogo que tem no STF. Inclusive, o Gilmar é um dos ministros mais influentes ali entre os colegas da corte. Então, tem uma leitura clara entre os membros do PL e o presidente do partido de que eles não podem implodir essa ponte. Inclusive, no fim do mês passado, a imprensa divulgou a informação de que o Gilmar Mendes chegou a ter um café com o Valdemar Costa Neto, o senador Rogério Marinho e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. A ideia ali desse grupo bolsonarista era tentar construir uma saída para a anistia, mas o Gilmar Mendes foi muito duro e deixou claro que o Supremo não ia arrefecer
em relação a pressões, seja vinda dos Estados Unidos ou do Congresso aqui no Brasil, para que houvesse qualquer interferência no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o foco da anistia, capitaneada pelo Eduardo e pelo PL, é tentar livrar o Bolsonaro, né, Débora? Nessa conversa que eu tive hoje com o Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos, ele falou que não chegou a ele, nem ao Eduardo, nenhum apelo direto do presidente do PL em relação ao ministro Gilmar Mendes. E o que afirmou é que o Gilmar Mendes está ali no radar, está sendo observado pelas autoridades dos Estados Unidos, como qualquer outra autoridade brasileira que der suporte, que mostrar qualquer apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o principal alvo das sanções norte-americanas. Então, ele sinaliza que hoje nem o Gilmar e nem qualquer ministro estaria, vamos dizer, a salvo ou blindado de uma eventual sanção dos Estados Unidos. Carol? Agora, eu fico pensando sobre essas ameaças, né, de Eduardo de deixar o PL, fazendo essa pressão toda. Como as coisas estão se encaminhando, a tendência... Bom, primeiro, Tarcísio de Freitas diz que só sai se tiver o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como as coisas estão se encaminhando, num cenário pragmático, esse apoio pode vir. E aí, ele vai continuar fazendo frente a Tarcísio de Freitas? Vai sair do PL, vai para um outro partido? Que partido para fazer frente a Tarcísio? Na verdade, existe até no PL, Débora, a avaliação de que o Eduardo Bolsonaro deve ficar inelegível no âmbito dessa investigação que corre no Supremo Tribunal Federal e que apura a atuação dele nos Estados Unidos em busca de sanções para tentar coagir autoridades brasileiras. Então, há uma descrença dentro do partido de que esse plano se viabilize, mas o que os aliados do Eduardo Bolsonaro falam é que ele teria como alternativa uma pequena legenda, uma espécie de aluguel de legenda, e faria até uma campanha dos Estados Unidos, já que se ele voltar ao Brasil ele seria preso, mas mais com o objetivo de atrapalhar o Tarcísio do que ser uma campanha de fato. Seria ali um opositor tentando esvaziar a candidatura ungida pelo próprio pai. Nas mensagens que a gente viu divulgadas pela Polícia Federal, a gente viu que o tratamento do Eduardo com o pai não é muito cortês, né? E também que a autoridade do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao filho também é uma autoridade ameaçada. Então, até que ponto o Eduardo está disposto a ir e até que ponto irá a influência de Jair Bolsonaro sobre o filho, isso ainda é uma incógnita. Até porque os dois estão proibidos de se falar, porque ambos são alvos da mesma investigação. Então, isso deixa o cenário ainda mais nebuloso. Pode ser bravata do Eduardo? Pode ser bravata do Eduardo, e também pode ser uma estratégia que ele deseja e que ele leve adiante, né, apoiado por um grupo ali de aliados mais radicais, para esvaziar a candidatura do Tarcísio. Isso certamente vai ter um beneficiário, que é o presidente Lula, né, caso a disputa do governador de São Paulo seja com ele pelo Palácio do Planalto. Bela Megali, obrigada, viu, pelas análises. Até quinta-feira. Obrigada a você, Débora, Carol, aos ouvintes, e até quinta. Beijo. Beijo, Bela.